Momento do Discipulado. Como diferenciar irmão de filho de discípulo? São três conceitos diferentes que precisamos ter em mente para lidar com as pessoas, não perder tempo, ganharmos proveito, e nós precisamos de entender isso para nos relacionarmos bem com as pessoas. Quando nós estamos congregando, e todos os cristãos devem congregar, Jesus tem um corpo e você tem que estar ligado ao corpo em qualquer parte dele, seja mão, seja pé, perna, braço, barriga, intestino, nariz, orelha, você tem que ser alguma parte do corpo para que seja salvo. E nós fazemos parte do corpo e nos relacionamos com irmãos. A ordem que Jesus nos deu, e é máxima no Novo Testamento, é amar uns aos outros. Isto precisa ser transformado em prática, no dia a dia, em atitudes concretas, você indo a seus irmãos. Se você não se humilhar e ir procurar os seus irmãos, você já está falho. Alguém pode pensar, não, mas eu sou um obreiro, eu sou líder, eu sou pastor, eu sou uma pessoa da liderança, então eu não tenho que ir aos outros, os outros que têm que vir a mim. A ordem é para todos. Você, líder, tem que lavar os pés dos irmãos também. Tem que ir até os irmãos. O líder que não vai a todos os irmãos já está se desqualificando. Como cristão, está se desqualificando. Bom, e nós temos um relacionamento com todos os irmãos, e a ordem de Jesus é amar, fazer algo por todos eles, e temos que estar atentos às oportunidades e necessidades das pessoas. Todos os irmãos são irmãos, e temos que amar a todos os irmãos, sem exceção, sem fazer panelinha, amar a todos os irmãos. Quando nós temos um filho na fé, nós evangelizamos, nós trouxemos, nós acompanhamos, ajudamos, procuramos discipular. É um filho, nós temos um sentimento assim mais forte de responsabilidade com aquela pessoa que é um filho na fé. Mas nem todos os filhos vão crescer iguais. Eles não são iguais e nem todos vão vingar da mesma maneira. Jesus exemplificou isso com a parábola da semeadura. Quando a gente semeia, cada semente vai crescer, germinar e, enfim, produzir diferente da outra. Uma nem vai produzir, uma vai morrer, uma não vai morrer, mas no meio dos espinhos não vai produzir, outra vai produzir a 30 por 1, mas tem uma que vai produzir a 60 por 1 e outra vai produzir a 100 por 1. Isto nós precisamos observar nos irmãos. Nem todo filho é igual, e há filhos que, quando crescem, não querem saber dos pais ou acham que não precisam dos pais. Os pais não têm que ficar implorando a atenção de um filho que não quer. Nós vamos amar esse filho na fé como um outro irmão. Nós vamos amar, mas não vamos ficar perdendo muito tempo com ele. Já cuidamos no início, agora nós entregamos o filho nas mãos do Senhor, para a igreja, entregamos para a sociedade. E o discípulo é diferente. Jesus gastou um bom tempo no ministério antes de escolher os discípulos. Quando ele escolheu, ele passou uma noite em oração, pedindo a direção, a confirmação do Pai. De muitos, talvez já centenas de pessoas que o seguiam, muitas mulheres e crianças, e mesmo os homens já eram em número grande. Ele, dentre os homens, escolheu 12 para estarem com ele, gastar
tempo com eles e depois preparando-os para os enviar a pregar. Enviado, missionário, é a mesma palavra que apóstolo. Então, primeiro estar com ele, depois os enviar. É uma coisa errada que a gente faz acreditar que uma pessoa, por ter cultura, conhecimentos, ou por ser antigo na fé, ser crente velho, que ele já tem condições de ser um obreiro, um missionário. A gente pode errar redondamente. Ele tem primeiro que estar conosco. Quando aprovado no relacionamento conosco, então é que vai ser enviado a pregar. Procure entender isto. O tempo não amadurece ninguém. A quantidade de leitura da Bíblia também não é prova de espiritualidade. Pode decorar muito da Bíblia. Isso não é prova de espiritualidade. E o tempo de igreja não é prova de espiritualidade. Mas a pessoa tem que estar conosco e ser aprovada no pouco para poder ser colocada no muito. Jesus já tinha observado todos aqueles que estavam com ele para poder escolher os 12. O Senhor nos manda fazer discípulos. A gente não pode discipular uma pessoa que não queira. Nós temos muitos irmãos na igreja. Devemos amar a todos, nos relacionar com todos e devemos procurar ajudar a todos com o que temos, mas nós vamos observar os que são chamados para estarem conosco, para serem discipulados. Então, nós vamos ter liberdade de corrigir, de exortar, de mostrar o caminho, cobrar para o bem do discípulo. Nós estamos preparando um discípulo para ser um homem idôneo, para instruir a outros, como o apóstolo Paulo falou para o filho Timóteo. Discípulo é para ser ensinado, mas só podemos discipular quem quer ser discipulado, quem quer ser discípulo. Isso é um relacionamento pessoal. Ensinar o discípulo o caminho do Senhor, corrigindo, disciplinando, etc, etc. Todo esse relacionamento pessoal vai redundar em uma preparação desse discípulo para fazer a obra do Senhor e continuar a obra que Deus nos entregou. Mas e os outros irmãos? Nós vamos amá-los. Mas e aqueles irmãos que nós ganhamos? Bem, o fato de nós ganharmos um ou outro não faz muita diferença, porque eu plantei, o outro regou, o outro capinou, mas a planta veio crescer porque Deus é quem deu o crescimento e vai ser outro lá na frente que vai colher. Se eu evangelizei, se eu trouxe alguém, eu não devo ter mérito nenhum sobre isso, não. O apóstolo Paulo explica isso na primeira carta aos Coríntios. Um que eu ganhei é meu filho na fé, mas ele não é necessariamente meu discípulo. Interessante, nem todo filho é discípulo. Aliás, humanamente falando, a maioria dos filhos não são discípulos dos pais. Interessante. Mas eu vou amar, como todos os outros irmãos também. Mas o discípulo eu vou cuidar com carinho, preparando, tendo liberdade de disciplinar, de corrigir, de dar palmada, de orientar, preparando, visando preparar esse discípulo para ser um bom obreiro e prosseguir na obra. Você entende isso? Na sua cabeça, faça distinção entre as pessoas.